Muito bem, vamos retornando ao nosso capítulo 3 aqui, tá? Deixa os irmãos reaparecendo aí. Enquanto vocês vão surgindo aí, deixa eu abrir a janela aqui que tá muito quente aqui, irmãos. Pronto. Amém. Deus abençoe os que estão retornando conosco aí. Deixa eu correr ali, abrir a janela, tá muito quente aqui hoje. Calorão, parecendo que tá um forno hoje aqui. Misericórdia, né? Mas enfim, bom, vamos lá. Já fizemos a ligação que tinha que ser feita. Já resolvemos tudo aqui, tá bom, pessoal? Vamos retornar a nossa jornada aqui com Jeremias, tá bom? Deixa eu pegar aqui o chinelo aqui, vamos lá. Uma mensagem perigosa é o título do nosso capítulo 3 aqui. Uma mensagem perigosa. Vamos ver isso aqui, tá? Bom, deixa eu dar um relato para vocês aqui. Os judeus, pessoal, tinham a mente cauterizada, o que tornava a recepção da palavra mais difícil, tá? Hoje não são poucos que, da mesma forma que os judeus, negam a eficácia da cruz, tá? Levando Cristo ao vitupério novamente, uma apostasia total. Então olha o seguinte, vai fazer barulho de carro aí, pessoal, mas é porque eu abri a janela aqui porque está muito quente aqui o quarto, e aí eu tive que liberar aqui, senão a gente começa a suar demais aqui. Mas vamos lá. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não aceita, irmão. Não aceita. Quando você fala assim, pau é pedra, se ele falar que pau é pedra, pau vai ser pedra, porque ele não aceita ser diferente. Tá? É uma pessoa que é aquela pessoa que fala com você assim, ó, eu nasci dessa religião, minha mãe é, meu avô é, não é agora que eu vou mudar. Tá? E é uma mente cauterizada. É uma mente que ela sabe que está errada. Aquela, vamos dizer assim, aquela paixão platônica, né? Sabe que não está dando certo, sabe que está errado, mas insiste. Então isso é uma mente cauterizada. E os judeus estavam com essa mente cauterizada. Deus estava falando assim, está errado, estão fazendo errado, estão pisando a bola. E eles sabiam e persistiam no erro. Isso chama-se apostasia. Tá? Não é diferente hoje, nos nossos dias. As pessoas que trabalham, que têm essa mente cauterizada no nosso meio evangélico, tá? No mundo e no meio evangélico principalmente, que andam com a mente cauterizada e que não aceitam ser corrigidos. Eu estava conversando um pouco dias atrás agora com um irmão, e eu disse assim, irmãos, é impressionante, eu fico assim, abismado, impressionado de ver a facilidade com que as pessoas têm de mudar de igreja. É um negócio assim, irmão, que não entra na minha cabeça, não entra. A facilidade que as pessoas têm de sair de um ministério para o outro. Assim, muda de igreja assim, rápido. Aí você vai fazer um apanhado geral, é mente cauterizada. Quando a mensagem chega e cutuca a ferida, opa, aqui não, eu vou procurar onde não mexem na minha ferida. Então, irmãos, é assim que está acontecendo hoje no mundo, né? E Israel não foi diferente, contrariavam conceitos arraigados, tá, na mensagem judaica. Então estavam contrariando tudo. Jeremias, em nome da verdade e da obediência a Deus, sofreu muitas perseguições, porque suas mensagens denunciavam o pecado e contrariavam conceitos arraigados na mentalidade judaica. Tá? É difícil, irmão, você querer mudar a mente de alguém. Eu vi aí o irmão Martins, estava agora há pouco com a gente aí, não sei se ele já retornou aqui com a gente, mas o irmão Martins, ele trabalha com música, né? Com trompete, metal, enfim. E a coisa mais difícil, irmão, você ensinar alguém que aprendeu. Quando alguém aprende a tocar violão sozinho, de ouvido, e que ele vem para uma escola musical, a primeira coisa que ele vai aprender é teoria. Clave de sol, clave de fá, ele tem que aprender notas musicais, as 7 notas musicais, os acordes, os sustenidos, os bemol, tudo ele tem que aprender. A coisa mais difícil é colocar isso na cabeça de uma pessoa que toca de ouvido. Tá? Porque ele sempre vai dizer, não, eu sei puxar nota, eu sei, sabe, mas para que se toque em uma banda, em um conjunto harmônico, para que haja uma harmonia, tá? É necessário entender as notas musicais, a teoria musical, fazer a leitura das classes, fazer a leitura das partituras, vamos dizer assim. Então, pessoal, é mente cauterizada. Quando você vai fazer uma autoescola e você vai tirar sua carteira, o jeito que eles dirigem lá é totalmente diferente do jeito que a gente dirige dia a dia. E a gente, por que a gente não acerta de primeiro? Porque a gente é cheio de vícios. Acostumado, não olha no retrovisor, já vira para lá, já vira para cá, não dá seta. É uma loucura o trânsito. Aí você vai para a autoescola, para virar, chegou na placa de pare, 1 metro antes, pare de segunda,
diminua, reduz, olhe para o lado, olhe para o outro, olhe no retrovisor, põe a cabeça para fora. Ninguém faz isso, gente, porque são mentes viciadas. Aí na autoescola tem que fazer certinho, não pode olhar no canto. Aí chega na hora do exame, fica nervoso, não passa. Tá? Não passa. Por quê? Porque está com a mente cauterizada. Então você tem que esvaziar a sua mente para entender a mensagem. É assim cada culto, irmão. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele trabalha para convencer. Qual que é o objetivo do Espírito Santo no culto? Convencer a gente de que a mensagem edifica, que a mensagem salva. Essa é a missão do Espírito Santo no culto. E para que o Espírito Santo possa nos convencer, é necessário que eu e você esteja com a mente vazia, coração, mente vazia, para entendermos a mensagem. Se chega na igreja, pensando na panela de feijão que ficou em casa, pensando no hambúrguer que vai comer depois do culto, irmão, não recebe a adoração, Deus não recebe, não sai uma boa adoração, não recebe a mensagem de Deus porque a mente está cauterizada, não entra, não cabe aqui. Mas quando você entra no altar, esvazia-se. É por isso que quando o sumo sacerdote entrava no altar, tinha todo um preparo. Ele não podia chegar lá na hora do sacrifício, que era uma loucura. Ele acabava se irritando com alguém. Aquela bagunça. E ele se irritava com alguém. Antes dele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar por um processo, um ritual, um processo de purificação para esvaziar-se, para entrar no Santo dos Santos e receber a presença de Deus. Quando você vai entrar na presença do juiz, irmão, você não entra de qualquer jeito, supetão na porta, abrindo, não. Tem um preparo para que entre na presença do juiz. É necessário todo um processo, um preparo, um acompanhamento para entrar na presença do juiz. A mesma coisa é assim na presença de Deus. E Israel queria entrar na presença de Deus com a mente cauterizada. Jamais Deus vai deixar isso, irmão. Isso é apostasia. E é assim que Jeremias chegou para pregar uma mensagem perigosa. Tá? E aí veio as perseguições e os maus tratos. Olha só. Jeremias, no tempo do rei Josias, sofreu por causa de suas profecias. Diversas ameaças e mortes arquitetadas por familiares, irmão. Familiares. Eu falei aí, a Bruna até comentou no início da aula aí. Familiares, né? Diversas ameaças de familiares e por pessoas da sua cidade natal, que o abalaram emocionalmente. Irmãos, uma palavra é capaz de derrubar o mundo. Por uma palavra se faz guerra. Por uma palavra mal injetada, mal colocada. Aí, irmão Martins. Deus abençoe, irmão Martins. Estou falando do senhor aqui e o senhor entrou agora aí. Deus abençoe. Estava falando aí da dificuldade de convencer um aluno, né, que aprende a tocar de ouvido. A dificuldade de ensinar um aluno que aprendeu a tocar só de ouvido, ensinar ele a partitura. É a mente cauterizada, é muito difícil, muito complicado, né? Eu lembro quando eu fui aprender a tocar violão, era uma luta para ensinar a gente. É uma luta. E assim, né? Então Deus abençoe o irmão Martins aí, irmão Rosângela, irmão Amaral, Carlos, todo mundo que entrou novamente aí, tá? Então, pessoal, uma palavra mal colocada, tá? Uma palavra mal injetada, colocada na hora errada, provoca uma guerra. As guerras mundiais foram feitas porque uma palavra saiu mal. Já dizia um ditado, né? Uma flecha lançada, uma pedra atirada e uma palavra mal colocada, nunca mais ela volta atrás. Tá? E o irmão Martins concordou comigo. É pura verdade. É difícil de ensinar um aluno que toca de ouvido, ensinar ele a partitura. Até que ele entende o que é clave de sol, clave de fá, partitura. É um negócio terrível, né? Mas enfim, há uma resistência aí e uma insistência dos professores. Que Deus abençoe todos os professores aí de música da igreja aí. Tá bom, pessoal? Então Jeremias encontrou resistência familiar. Jeremias, você ficou doido, Jeremias? Quem é você, menino? Da sua cidade natal, Jesus enfrentou isso, tá? Jesus enfrentou isso na sua cidade natal. Ele dizia que o profeta na sua terra não tem honra, tá? Nazaré, que era a sua cidade, ele teve dificuldade de pregar ali e não seria diferente com Jeremias, tá? Então ele enfrentou perseguições, diversas ameaças de morte, tá? Ameaças de morte, aí você vai ver na página 68. Olha aí, irmãos. Jeremias quase foi preso ao sebo. Olha a imagem aí na página 68 para vocês verem o que fizeram com ele aí, ó. Foi preso ao sebo, olha aí, ia arrancar o pescocinho dele fora, né? Nesse estágio, suas profecias deixam de ser advertências e tornaram-se sentenças profetizadas em frente ao templo, tá? Os príncipes subiram ao templo para ouvir as acusações feitas contra o profeta e interrogar. Ele foi pregar no templo, acusaram ele. E aí os príncipes subiram, os julgadores subiram para interrogar. Mas esse não se intimidou e ratificou as palavras proféticas anteriores.
Vocês estão vindo me julgar, eu vou falar tudo de novo. Vai acontecer o cativeiro, né? Vai acontecer o cativeiro. O profeta foi preso ao cepo por um homem chamado Passur, tá? Que castigou com 40 chibatadas por ter pregado e dito que o templo ia cair por terra. Levou 40 chibatadas, irmão. 40 chibatadas. Paulo passou por isso, né? Mas mesmo assim, após ser solto, profetizou contra o seu algoz. Irmão, é um negócio assim terrível. Vai mexer com o profeta para você ver, irmão. O cara bateu nele 40 chibatadas. Ao que soltou ele, você escuta, agora eu vou profetizar com você, rapaz. Você vai morrer aí, tá? E aí, tá lá em Jeremias 21, tá? Motivo que fez com que fosse mais odiado e que servisse de escárnio diariamente pela população. Jeremias 27, eu vou ler para vocês aqui. O pastor bateu nele, e quando o pastor soltou, ele falou assim: você me soltou, você tinha que ter me matado. Você me soltou, agora o problema é seu. Vou profetizar na sua cabeça, né? Irmãos, tem uma palavra dura que Jesus deu. Tem uma palavra que Jesus ensinou e ela é dura. Jesus diz assim que para os discípulos, que quando eles entrassem numa cidade e que a cidade o rejeitasse a eles, era para eles sacudirem a poeira e nem olhar para trás e ir embora. Sacode a poeira, se bate a calça assim, ó, sacode a poeira e vai embora. Porque haveria mais misericórdia para Tiro, Sidom e Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério, tá? Maltratar um homem de Deus, irmão, é muito sério. Existe um negócio, não dá para me ensinar para vocês aqui no áudio, nem no vídeo, por causa do nosso tempo, mas eu já ensino isso em muitas igrejas que eu pastoreei, ensinei isso para o povo. Eu chamo de bênção condicionada. O que é bênção condicionada? É quando Deus coloca você na mão do seu pastor. Isso é bênção condicionada. E aí, você apronta, Deus coloca você na mão do seu pastor. Se ele orar para Deus te abençoar, Deus te abençoa. Mas se ele orar para Deus tirar a mão, Deus tira. E aí vem consequências. Isso é bênção condicionada. Isso está na Bíblia, irmão. Isso está na Bíblia, tá? E Jesus colocou essas cidades condicionadas aos discípulos. Ó, se vocês sacudiram o pó da cidade e não olhar para trás e foi embora, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. É bênção condicionada, irmão. Bênção condicionada, tá? Jesus entrou em Corazim rejeitou e disse assim: não, ó, maldito és tu, Corazim. Digo que não nascerá nada de ti. Corazim até hoje não nasce nada lá, só pedra, só rocha, tá? Só rocha, não nasce nada lá. Jerusalém, tu pagou um alto preço. Jesus falou assim: ai de ti, Jerusalém, que quis te ajuntar como a galinha se ajunta os seus pintainhos. Eu quis fazer com você, mas agora você faz eu chorar. Ai de ti, no ano 70 Jerusalém pagou caro, irmão, bênção condicionada. Então, pessoal, no versículo 7 esse pastor bateu nele, feriu ele, e ele falou o seguinte, aí soltou ele. E quando o pastor soltou ele, olha o que ele falou no versículo 7 do capítulo 20: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, iludíbrio todo dia. Aí, verso 6, na verdade, que ele faz, ó: e tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos que profetizastes falsamente. Passur inventou uma profecia falsa. Ele disse assim: você vai morrer sua família, vai morrer até seus amigos, ninguém volta, você vai morrer tudo na Babilônia, você vai ser sepultado lá. Palavra dura, irmão. O homem bateu nele e ele profetizou contra. É igual Eliseu, né? Falaram que ele era careca, e ele falou assim: tomara que saia uma ursa e coma vocês. A ursa saiu na hora e comeu a meninada. Então, irmãos, não mexe com o homem de Deus, não, irmão. Não mexe, não. Deixa quieto lá, ouça com atenção, retenham bem, né? Retenham bem e veja o que Deus está falando, tá? Não despreze a palavra do homem de Deus, irmão. Quem é o homem de Deus na igreja aí, Bom Despacho? O pastor Elvio. Tá? Pastor Elvio Gonçalves é o profeta da cidade aí. Então a cidade está condicionada na mão dele. Deus condicionou o Bom Despacho na mão do pastor Elvio. Você sabe da história aí, né? Dos problemas que teve antigamente aí. E ele assumiu a bronca aí, está aí até hoje com vocês. E Deus está dando vitória. Ou seja, Deus condicionou o Bom Despacho na mão dele. Se ele orar para Deus abençoar o Bom Despacho, Deus vai abençoar o Bom Despacho. Mas se ele sacudir a poeira e for embora, irmão, ai de quem ficar aí. Mas eu tenho certeza que, pela misericórdia de Deus, o pastor Elvio é um grande homem de Deus e tem orado, e nós temos visto aí, temos visto, né, e ouvido grandes coisas aí de vocês, Bom Despacho. Eu vi fotos de vocês aí colocando pedra fundamental, inauguração e tal, culto ao ar livre, né? Enfim, mano, a gente tem ouvido notícia boa aí
de que Deus está fazendo algo poderoso aí. Eu tive em Bom Despacho e trabalhei um tempo aí de manhã, andei nos bairros aí para trás, lá perto, vou falar o nome que vocês vão lembrar aí, lá perto do Gama, lá atrás daquelas caixas d'água lá, que pessoal de lá, perto das igrejas batistas ali, para aquele fundão lá, eu fiquei encantado com aqueles bairros ali, falei, meu Deus, como aqui tem espaço para evangelizar, como seria bom se a gente viesse para cá pregar, né? Tem uma rua de canteiro grande ali, vai até lá no fundo, eu não sei o nome daquele bairro, eu sei que é lá perto da fábrica dos móveis Gama, tá? Se alguém souber o nome do bairro aí, me fala aí para me lembrar aqui. Lá na fábrica dos móveis Gama, lá, na saída lá, tem um bairro lá. Eu disse, Senhor, como é gostoso andar aqui. Eu fui olhando para aquelas casinhas populares lá em cima, eu disse, meu Deus, né, será que tem igreja lá? Como é que tá lá? E a gente fica doido para pregar, né? Vai lá e evangelizar. Então, pessoal, é isso. Deus colocou isso na mão de vocês, tá? Na mão do pastor Evo, na mão de vocês. Então, pregue, tá? Pregue e tenha certeza que Deus vai fazer na obra, mesmo que vocês sejam colocados no cepo aí. E São Vicente, isso, irmã. Flávio, estava tentando lembrar o bairro São Vicente, isso, do Móveis Gama lá. Tem um comérciozinho bom lá, umas lojinhas boas lá. Tá? Bairro São Vicente. Deus abençoe, irmã Rosângela, bem lembrado. Tá? Bairro São Vicente. Eu vi aquilo lá, eu fiquei encantado. Falei, meu Deus, dá vontade de vir cá e pôr uma congregação aqui e começar a fazer culto aqui. Né? Tão gostoso que aquele bairro lá. Gostei demais daquela região lá. Falei, meu Deus. Né? Mas enfim, vamos lá. Vocês estão aí, prega lá. Lá tem duas batistas, né? Duas quadrilhos lá, uma do lado da outra. Eu falei, meu Deus, uma igreja do lado da outra aqui, né? Mas é bom. Enfim, Deus está dando vitória. Então vamos lá pregando no bairro São Vicente. Deixa Deus usar vocês aí. Lá nas casinhas populares. Põe igreja lá, se não tiver. Alguém vai lá, põe igreja lá e deixa Deus trabalhar. Tá bom, gente? Enfim, Passur recebeu uma mensagem, né, tenebrosa aí. E realmente a história conta que Passur foi para Babilônia e morreu lá. Tá? E aí ele vai... Como ele foi julgado pelos príncipes, sobrou até para o rei. Tá? Lá em Jeremias 36:5 ele profetiza contra o rei Jeoaquim. Essa profecia levou o rei a proibir o profeta de falar e de frequentar o templo. Ele ia lá no templo e profetizava, né? Muitas almas para Cristo salvar, viu? Tem sim, tem muita coisa boa lá para a gente fazer lá, né? Então prega lá que Jesus vai salvando aquele povo tudo lá. Daqui a pouco está todo mundo lá na igreja lá. Tá? Então essa profecia levou o rei a proibir. Como ele profetizou contra o templo e contra o rei diz, agora você está proibido de falar. Você não pode mais pregar no templo, você não vai pregar mais na igreja. Mas acha que calou Jeremias, irmão? Jamais. Tá? Após a morte do rei Jeoaquim, Judá passou a ser governado por Joaquim, que ficou apenas 3 meses no posto. Foi aquele rei que foi corregente, foi ordenado pelo Neco, né? O do Egito. Depois de sua morte surgiu Zedequias, um rei que no início demonstrou inclinações e respeito e amizade por Jeremias. Zedequias até demonstrou amizade, mas posteriormente ele acrescentou muito sofrimento. E está aí, ó, Jeremias aconselhando Zedequias, na página 69, esse quadro aí, tá? Ele aconselhando Zedequias e profetizando, né? Ó, Zedequias, converte aí, rapaz, que você é o último, tá? Você vai ser o último. Irmão, se eu recebesse uma mensagem dessa, é claro que eu ia me converter, mas esses caras eram muito corruptos, irmão, tá? E aí na página 70 você vai ver aí, ó, contudo, depois de algum tempo o rei deixou de influenciar pela opinião pública e pelos conselheiros e resolveu não mais se submeter ao comando da Babilônia, deixou de pagar imposto. Aí irmão, o tempo fechou. Naquele período Jerusalém era habitado somente pelos mais pobres, já não tinha mais rico, não tinha nobreza, não tinha política, não tinha nada, e o rei ainda não paga imposto. Aí Babilônia falou, agora chega, agora chegou a hora da gente chegar aí e detonar, tá? Animais com jugo de madeira ao pescoço. Olha aí o que Jeremias aprontou, gente. Jeremias 29, 1 e 32. Olha, Semaías, um desses profetas, ao saber de tais mensagens, escreveu uma carta para Sofonias, sacerdote e responsável pelo templo, pedindo para que Jeremias fosse lançado na prisão e amarrado ao tronco. Tá? Ele vai falar sobre o jugo desigual. O que é jugo desigual? Jugo desigual, para quem vocês conhecem aí, vocês sabem muito bem disso aí, é aquela a gente chama de canga, né? Canga, o jugo desigual, o jugo, canga, que põe em cima do boi aqui nas costas do boi, para que os dois bois puxem o carro de boi, a carroça ou o carro de boi, a carroça não, o carro de boi. E se o jugo tiver mais pesado de um lado, né, ou seja, o boi da direita for diferente da esquerda, um vai mancar, um vai fazer mais força do que o outro, aí vai trazer problema nas costas do boi, vai endurecer a carne, não vai poder comercializar a carne, vai dar uma série de problemas no boi que está carregando mais peso. Essa é a verdade, isso é jugo desigual, tá? A Bíblia fala muito disso aí, e aí Jeremias vai demonstrar isso aí, tá?
Jeremias enviou um recado principalmente à liderança, influenciado por seus próprios profetas, explicando que mesmo que Deus estivesse com o intuito de restaurar os exilados da Babilônia, a volta para a terra não aconteceria antes de 70 anos de servidão. Ele diz, olha, agora é o seguinte, por mais que vocês se arrependam e queiram consertar agora, não adianta, vocês vão ficar 70 anos lá. Só depois de 70 anos que Deus tira vocês. Então a mensagem era muito dura. Tá? E aí nesse período, gente, levantou, nós estamos falando aí do ponto 3.2, deixa eu voltar aqui onde eu estou aqui. Nós estamos falando aí, página 71. Deus orientou Jeremias a preparar uma canga de madeira, era usada em animais para arar a terra, e colocar em seu pescoço como sinal de aviso que a liderança de cada uma daquelas nações serviria a Babilônia em completo jugo. Tá? As cangas representavam as duas nações aí. Tá? E Jeremias foi orientado por Deus, põe essa canga no pescocinho e sai andando com ela, e o povo vai ver o que vai acontecer. Tá? E aí Zedequias não acreditou. Ao ver-se cercado, o monarca, na última parte do seu reinado, enviou Passur, não do capítulo 20, né? Um emissário até Jeremias para que esse rogasse livramento a Deus. Aí vai, Nabucodonosor atacou, agora chama Jeremias para orar. Agora, irmão, agora não adianta não. Olha na página 71 aí, Jeremias sendo tirado da cisterna depois de vários dias por causa de suas profecias. Mandaram colocar ele na cisterna. A sorte dele lá, o livramento de Deus foi que alguém teve misericórdia e deu pão e água para ele. E aí quando Zedequias viu que a coisa arrochou, viu que agora a Babilônia enfrentou e atacou mesmo, agora chama Jeremias, tira do poço e chama ele para orar, para pedir a Deus livramento, irmão, tarde demais. Jeremias disse, olha, Deus pode até livrar, mas vai ficar 70 anos lá. Tá? Tarde demais. Jeremias tem maior liberdade de circulação, foi à cidade de Ananote, resolveu assuntos pessoais, mas mal interpretado foi apanhado e acusado de procurar asilo entre os babilônicos. Tá? Sobre essa acusação levou uma surra e foi aprisionado no calabouço por uma espécie de cisterna. E aí, gente, não tem jeito, né? Olha aí, no página 72, os príncipes, ouvindo essas mensagens nada favoráveis, exigiram de Zedequias a morte de Jeremias. Tá? Quanto mais Jeremias falava, mais o pessoal queria matar ele. O rei então entregou nas mãos dos solicitantes, que o lançaram em uma profunda cisterna, que eu falei aí, ó, cheia de lama, onde permaneceu o profeta até a intervenção de Ebed-Meleque, um etíope, junto ao rei. Aí o rei não aceitou as palavras do profeta e por isso coisas piores lhe aconteceram. Mas esse homem apanhou demais, esse homem sofreu demais. Tá? Nabucodonosor, talvez por saber que a mensagem de Jeremias lhe favorecia, por desestimular ao povo a resistência, decidiu poupar o profeta. Quando Nabucodonosor ouviu falar de Jeremias, ele falou assim, escuta, Jeremias está falando aí, tem um tal de Jeremias e um profeta, está dizendo aqui para o povo se entregar a você, Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor falou assim, peraí, essa mensagem eu gosto, é interessante isso. Porque ele está orientando o povo a não me resistir. Então eu vou pegar leve com ele. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, Jeremias achou favor diante de Nabucodonosor. Essa crença do rei o levou a permitir que Jeremias escolhesse seu destino. Por isso o profeta permaneceu na região de Judá com os pobres. Tá? Você quer ficar na Babilônia? Você quer ir com a gente ou você quer ficar? Aí ele falou, eu quero ficar. Aos cuidados de Gedalias, o principal desertor, nomeado para governar aquele povo para a Babilônia. Tá? E aí ele permaneceu em Judá. Isso aqui nós já estamos falando na época que Nabucodonosor já atacou, tá, irmão? Na última leva aí. Esses oficiais conspiraram contra Gedalias e o mataram. Mas o povo, apesar de todas as advertências de que não adiantaria fugir, não ouviu as palavras do profeta e o levou junto para o Egito. Olha, tirou de Judá, aquele que fica em Judá, e levou para o Egito para ir embora. Uma profecia que se cumpriu em 568 a.C., quando Nabucodonosor invadiu o Egito. Após o cumprimento dessa mensagem, Jeremias ainda continuou profetizando no Egito, contra o povo que insistia em trilhar os maus caminhos e adorar outros deuses. Teve gente que fugiu para o Egito e levou ele junto. E aí lá ele continuou profetizando, dizendo, olha, que não adianta, ele vai vir buscar vocês aqui. É importante salientar que durante o ministério de Jeremias, ainda que se mostrasse corajoso, teve momentos de desânimo. Tá? E nós vamos falar isso daqui a pouco, do desânimo dele. E de desespero, a ponto de amaldiçoar o dia de seu nascimento. Jeremias 20, 14, 15, maldito é o dia que eu nasci, né? E de querer desistir da tarefa que lhe havia sido confiado. Irmãos, é claro que a gente sabia que Jeremias estava enfrentando um dilema, né? Um dilema. Era muito dura a mensagem, era muito sofrimento, irmão. Apanhou demais, sofreu demais. E quis até desanimar, mas o Senhor sempre falava com ele, Jeremias, não temas, eu sou contigo, Jeremias, eu sou contigo. Aí você pergunta assim, mas por que Deus permitiu tanto esse homem sofrer por causa de um povo? Deus sempre, irmão, querendo manifestar sua misericórdia. Sempre. O problema é que Deus usa, o negócio é que Deus usa o remanescente e o povo não gosta dos remanescentes.
E aí Deus vai usando o remanescente. E o remanescente, a tendência dele é apanhar mesmo. Então, irmão, você que está aí na luta, na batalha, na frente da guerra espiritual aí, você é o remanescente de Deus. Né? Deus te chamou porque Ele tem te preparado. Deus te chamou porque Ele tem visto em você a capacidade. Ele colocou isso em você. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você é capaz. E não somente é capaz, mas como o Senhor também te prepara para aguentar os trancos. Irmão, se eu fosse contar para vocês aqui o que eu já enfrentei na minha vida aí no ministério, 20 anos de ministério, o que eu já vi, o que eu já enfrentei, irmão, era para eu ter largado isso há muito tempo, mas o Senhor vai sustentando. Vai passando o tempo, a gente vai criando corpo, sabe? A gente vai criando corpo, vai ficando mais forte, vai ficando mais sólido. E aí vai chegar um tempo que nada vai te abalar mais. E você vai pregar, né? Mas Jeremias teve que passar por esse processo aí. Tá? Ele infelizmente, teve que passar por esse processo. No ponto 3.2 aí, para a gente encerrar esse capítulo 3 aqui, e a gente já vai para o capítulo 4, uma mensagem de luz e de esperança para Judá. Jeremias profetizou, apanhou, mas no final ele libera uma palavra de vitória, de promessa, vamos dizer assim, não é de vitória, né? De promessa. Os capítulos 30 a 33 de Jeremias é uma luz em meio, tá? Em meio a uma intensa escuridão e turbilhão de ameaças, de palavras de condenação contra Judá, profetizadas quando o profeta ainda estava aprisionado no pátio do Palácio Real. Não só um registro de esperança predita por Deus no momento em que as forças da Babilônia estavam cercando Jerusalém. Aí Deus vai falar assim, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome, né? Aliás, isso é crônica, né? Isso é crônica. Clamas a mim e responder-te-ei. Essa é a verdade, né? Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, né? Deus libera essa palavra para eles, uma aliança inviolável entre eles e as duas nações. Então Deus, por mais que tenha tido causa aí, irmãos, né? Eles receberam a palavra de Deus. Deus ainda agiu de misericórdia. Falou, olha, vou dar a vocês mais uma colher de chá, vai haver esperança, mas daqui 70 anos, a gente vai se encontrar de novo e a gente vai conversar e eu vou tratar vocês dentro da Babilônia. Irmãos, leia o livro de Êxodo e Neemias, você vai entender isso. Os 70 anos da Babilônia foi o tempo que Deus gastou para restaurar a nação. Tá? Para que arrancasse a idolatria de vez, foi 70 anos. Para que aquela primeira geração saísse de lá pura. E na mão de Neemias, Esdras, Zorobabel, Josué, reconstruísse Ageu, os profetas ali, Zacarias, reconstruísse a nação. Tá? A primeira geração vai conseguir, a segunda geração também vai conseguir, mas vai terminar inclinando-se para o pecado. Aí vem a terceira geração totalmente inclinada, de novo. E Deus vai tratar, já estamos falando aí de Grécia e Roma, na época dos romanos, Deus vai começar a tratar, já que na época dos romanos Deus envia o seu próprio filho, tá? Essa é a diferença. Então Jeremias adquire um pedaço de terra de um parente, e Deus ordenou que Jeremias adquirisse um pedaço de terra de um parente e selasse o acordo diante das testemunhas, como sinal de que manteria sua promessa de que o povo voltaria, que a cidade seria reconstruída e que a alegria das festas retornaria. Então, Jeremias, já que você está falando que a gente vai retornar, tá? Vamos ouvir isso aí direito. Aí Deus fala assim, Jeremias, vamos fazer uma aliança. Para provar para esse povo que você vai retornar, que eles vão retornar para cá, compra um pedaço de terra aqui em Judá, para demonstrar para eles que você vai estar aqui. Tá? E sua família vai estar aqui. Ou seja, é uma garantia de que Deus deixaria eles voltarem, mas depois de 70 anos. Esse povo só acordou para a mensagem de Jeremias quando Nabucodonosor pôs a mão neles. Quando Nabucodonosor pôs a mão e que derrubou o templo e tacou fogo na cidade, irmão, aí eles acordaram. Mas aí já estava na mão do Nabucodonosor. Aí só tinha que fazer o quê? Esperar 70 anos. É uma mensagem para nós de alerta. Tá? Deus está sempre nos alertando. Não faça, não faça, não vai, não pegue, não faz isso. Até que a gente caia na mão do diabo. E aí a gente acorda quando cai lá. Quando cai lá, a coisa estreita, a gente acorda. Então antes que isso aconteça, ouça a voz de Deus. Tá? Continue pregando a mensagem e ouça a voz de Deus aí, porque o livro de Jeremias é muito duro. E a mensagem ela é atual, tá, gente? A mensagem é atual, tá bom? Gente, vamos lá para o capítulo 4. Deixa eu encerrar aqui o capítulo 4. Deixa eu mandar o áudio aqui para o pessoal, nosso pessoal do áudio aqui. Deixa eu escrever para eles aqui. Deixa eu colar aqui só mais um minuto. Capítulo 3 e 4. Deixa eu mandar o áudio para eles aqui, porque eles ficam doidos para me mandar o áudio.
Vou ter que fazer assim toda a aula agora. E 4, pronto. Aí eles vão saber que eu estou mandando para eles aqui, tá? O juízo contra as nações. Bom, Babilônia está na mão de... aliás, Israel está na mão da Babilônia. Tá lá. Não sai mais, só daqui 70 anos. Agora, Deus falou para ele no início que ele era profeta de quem? Das nações. Vai sobrar para todo mundo, irmão. Vai sobrar para todo mundo. E aí Deus vai falar o juízo contra as nações. Vamos ver isso aqui agora. Trataremos a respeito do juízo de Deus sobre as nações profetizadas por Jeremias. Já que as nações ajudou, outras empurrou Israel, outras incentivou Israel à idolatria. Tem nações que infiltravam Israel e faziam o povo pecar, irmão. Sabe? Faziam o povo pecar, faziam de tudo para fazer o povo de Israel pecar. O diabo usava eles. Vai sobrar para eles. A primeira nação a ser condenada por ele é o castigo para Amon. Tá? Os amonitas, descendentes de Ben-Amim, significa filho do meu povo. Nascida de um relacionamento incestuoso entre Ló e suas filhas. Os amonitas são os descendentes de Ló, com as suas filhas lá atrás, de Gênesis 19:38. Tá? Esse povo extremamente cruel tinha por prática rasgar o ventre das mulheres grávidas e vazar os olhos de seus inimigos. Então Deus falou assim, olha, já que eu estou consertando a terra, eu vou consertar todo mundo de uma vez. Tá? Vou pegar, não é só, vai sobrar só para Israel, não. Os vizinhos também vai sentir a minha ira aí. E por ser uma nação cruel que rasgava o ventre das mulheres, colocava animais lá e costurava, abria o ventre das mulheres, tirava as crianças e matava, né? E vazava os olhos dos homens. Deus falou assim, vai sobrar para Amon, eu vou castigar esse povo. Tá? E Deus de fato castigou esse povo, tá, irmãos? Promoviam sacrifícios humanos em culto a Moloque. Eles foram que incentivou Manassés a fazer culto a Moloque, divindade nacional dos Amonitas, tá? E olha o que aconteceu na página 76 aí. Vocês vão ver aí o deus Moloque, na página 76, tá? Olha o que diz aí na página 76. Juntaram-se a algumas ocasiões com seus irmãos moabitas para tentar conquistar Judá. Opuseram-se contra os judeus quando eles voltavam do cativeiro babilônico. Tentavam reedificar os muros da cidade de Jerusalém. Neemias 4. Foi os amonitas que enfrentou. Tá? E procuravam usurpar o território das tribos do norte, quando essas foram levadas para o exílio. Então, por que Israel do norte saiu e Babilônia está no cativeiro? Os amonitas queriam dominar um pedaço. E quando o povo de Israel volta do cativeiro, lá em Neemias, eles... aquela turma de Tobias, Sanbalat, que é povo ali que vai tentar barrar a obra de todo jeito, vai fazer muita coisa ruim para barrar a obra. Aí Deus vai falar com eles. Os amonitas foram castigados pela guerra, mas o Senhor os fez promessas. Tá? O Senhor disse que a guerra não se apartaria deles. Embora tivessem sido castigados por todos os seus pecados, Deus também fez promessa para eles. Jeremias 49:6. Deus castigou eles naquela época, dizendo, olha, vocês não vai se apartar a guerra de vocês. Vocês vão sempre estar envolvidos em guerra. Mas Deus falou com eles, se arrepender, tem uma promessa. Jeremias 49, verso 6. Tá? Que diz assim, cadê? Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Tá? Então Deus falou assim, olha, vocês vão viver em guerra, mas se retornar, se me obedecer, se voltarem, se converter a mim de novo, eu faço vocês voltarem da guerra. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu faço vocês voltarem da guerra. Tá? Eu dou paz para vocês. Então é uma promessa de paz para os amonitas. Aí, tá, pessoal? Deus falando com eles que ia fazer eles voltarem à sua terra. Mas enfim, tá aí a imagem do deus Moloque que eles faziam, adoravam. O que eles faziam com o deus Moloque? Moloque era uma estátua de bronze. Tá vendo aí? E em cima do altar, e eles colocavam, aqueciam essa estátua de bronze até ela ficar vermelha, quente, em alta temperatura. Aí pegava as crianças e colocava no braço de Amon, de Moloque, e queimava. Moloque hoje, ele é transliterado por um deus chamado Moleque, tá? Que no terreiro de Umbanda eles chamam de Moleque, demônio pequeno, um duende, um demônio pequeno, Moleque, tá? Ou no mineirês, moleque, tá? É um demônio pequeno, é um pirilampo, um peralta, essa é a palavra, tá, gente? Estou associando tudo para vocês guardarem aqui, ó, peralta, um pirilampo, um peralta, um moleque, um deus pequeno, um demônio pequeno, um baixinho, né? Alguém ia dizer baixinho, um duende, um saci pererê, todos esses aí transliterados como deus Moloque, tá, pessoal? Todos eles aí. Bom, foram castigados. Damasco, vamos falar de Damasco. A outra nação foi castigada por Tiglat-Pileser, tá? E Babilônia. A nação síria, grande inimiga de Israel e principalmente de Judá, cometeu muitos erros contra as tribos do Senhor.
pecaram, fizeram eles pecarem, não deixou eles passar em território, tá? E aí foi aliança com os efraimitas, consequentemente a tentativa de fazerem também uma aliança com Judá para resistir aos avanços da Síria, colocar Israel numa guerra, né? E essa guerra ficou conhecida como Guerra Sírio-Efraimita. E aí perderam a guerra no ano de 732 para Tiglat-Pileser, tá? Jeremias havia profetizado para eles que haveria morte para eles também, tá? Eles iam passar pelo processo da morte e da guerra também. Depois vai aparecer aí castigo para Quedar e Azor, tá? Quedar é uma tribo ismaelita, irmãos, tá? De Ismael, descendente de Ismael lá de Abraão. Esse Ismael aí não poderia maltratar Israel porque eram nações irmãs, co-irmãs. Havia uma promessa para Ismael, tá? Porque daquele erro de Abraão, houve uma promessa para Ismael, que Deus faria dele uma nação poderosa, não uma grande nação, uma nação poderosa. Grande nação é Isaac, nação poderosa é Ismael, tá? E a Bíblia diz que ele se tornou poderoso, tá? Diante do Senhor, mas maltrataram o povo, tá? E que provavelmente habitava, olha, foi castigado por Deus devido ao sentimento de autossegurança da nação em virtude da capacidade de mobilização no território em que habitava como nômades. Essa autossuficiência e orgulho desse povo tiveram como resultado a invasão da nação Quedar por Nabucodonosor em 599, registrado nas crônicas babilônicas, e posteriormente de Azor, que não foi invadida, como também esvaziada como era do costume do Babilônia. A autossuficiência e o orgulho levou esse povo à ruína. O que eles disseram? Não, nós somos um povo nômade, Nabucodonosor não vai fazer com a gente que fez com Israel, não vai vir aqui porque nós somos muito seguros, né? Nós somos muito seguros daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos. Então, Nabucodonosor no capítulo 4 aqui não vai nos atacar, o castigo para as nações, ele não vai nos atacar, tá? E essa autossuficiência, essa autossegurança fez com que eles caíssem e se orgulharam, se riram de Israel e caíram diante de Nabucodonosor, tá? Outra nação aqui é Elão, uma nação que poucas informações a seu respeito, teve seu castigo por uma possível aliança com Nabucodonosor contra Judá durante o início do governo de Zedequias, lá atrás, tá? Uniu-se a Babilônia querendo tirar proveito de Israel. Deus falou assim: vai sobrar para vocês, tá? Esse povo cuja capacidade especial era um manuseio de arco e flecha, tá? Olha aí, especial. Quando a Bíblia diz que era especialíssimo, porque era mesmo. Arco e flecha e marca do seu poder, era muito afamado e temido por outros povos. Por isso eles seriam atacados pelos próprios babilônicos, mas embora sofressem o castigo divino, foram-lhe feitas promessas de restauração e bênção, que provavelmente ocorrerão durante o milênio, quando o Messias estiver reinando. Ou seja, era um povo que juntou com Babilônia para atacar Zedequias, e eram uns flecheiros muito bons. Aí Deus falou assim: eu vou castigar vocês, mas lá no milênio, se vocês salvar Israel, eu vou deixar vocês comer da árvore da vida aí, das folhas da árvore da vida. Irmão, Deus é misericordioso, irmão, sabe? Deus é bom, Deus é misericordioso. Por isso nós estamos aqui até hoje, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele ainda faz misericórdia, tá? E aí nós vamos ver na página 78, para terminar o nosso quarto capítulo aqui. A aula hoje é curtinha, o livro de Jeremias aqui é bem rapidinho, tá? O juízo contra as nações, nós vimos aí. Agora a tabela comparativa das nações castigadas. Olha aí a tabela, vamos ver essa tabela aí na página 78, me acompanha, por favor. Livro de Isaías, capítulo 13 a 23. Babilônia aparece para ser castigada. Jeremias ela aparece também. No livro de Ezequiel ela não aparece. A Síria aparece em Isaías para ser castigada. Não aparece em Jeremias. Por quê? Porque Deus varreu ela do mapa. Tá? Deus varreu ela do mapa. Filístia vai aparecer nos 3. Moabe vai aparecer nos 3. Nos 3 livros. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Damasco aparece aqui em Isaías e Jeremias. Não aparece em Ezequiel porque foi destruída aqui na Babilônia na época de Jeremias. A Etiópia ou Egito, tá, aparece aqui nos 3. Edom, nos 3. Arábia caiu ali no livro de Isaías, não aparece em Jeremias porque já tinha caído. Jerusalém, em Isaías, não aparece em Jeremias, por quê? Porque caiu na mão dos assírios, 722. Jeremias profetiza para Judá, e Jerusalém caiu na mão dos assírios pela profecia de Isaías, tá? E Oséias. Tiro caiu aqui em Isaías, levanta em Jeremias e cai em Ezequiel de novo. Isaías não profetiza nem contra Amon, nem contra Quedar, nem contra Elão. Jeremias profetizou, tá? Ezequiel também profetiza. E por último, Sidom.
que é a cidade que Ezequiel vai profetizar. Nós vamos falar lá no livro de Ezequiel sobre essa tabela. Todas essas nações aí, irmãos, teve envolvimento com Israel. E qual que é o envolvimento deles? Fizeram Israel pecar. Tá? Fizeram Israel pecar. Todas elas que eu falei aqui, ó, todas elas. Amon, tá? Damasco, que é Síria, Kedar e Azor, que é os descendentes de Ismael, Elão, que pouco se sabe sobre ela, e outras mais, a Filístia, Moabe. Todos fizeram Israel pecar. Parcerias com parceria dos reis com as mulheres pagãs desses países. Incentivaram Israel ao culto. Israel se inclinou ao culto deles. Todas elas iam pagar, tá, irmãos? Isso aí traz uma mensagem forte para nós no final dos tempos, aí, o juízo, tá? No juízo, por quê? Porque no juízo, irmão, lá, se você ler no Amargedon, lá no trono branco, que a gente fala do juízo final, trono branco, não passa ninguém, irmão, não passa. A Bíblia diz que vai ser aberto 12 livros. A gente acha que é só o livro da vida, vai ser aberto 12 livros. Vocês vão ver isso comigo na escatologia. Vou falar de todos os 12 livros. 12 livros serão abertos. E um dos livros que será aberto é o livro da memória. O que é o livro da memória? É aquele momento que, às vezes, vou citar um caso para vocês aqui, né? Aquele caso do goleiro Bruno, né? Que assassinou aquela menina, Elisa Samud, e ela sumiu. Fizeram um pacto entre eles ali de não confessar. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, onde está enterrado o corpo da menina, o que aconteceu, se o cachorro comeu. Ninguém sabe onde foi parar. Ninguém sabe o paradeiro daquilo ali. Ninguém desvenda, porque há um segredo ali que eles não abrem. Vai morrer sem falar. Mas naquele dia vai falar. A Bíblia diz que o livro da memória vai ser aberto. Ai, meu Deus, eu não lembro. Nossa, me deu uma minéria, não lembra não. A Bíblia diz que o sol, o dia, lá no Salmo, né? O salmista diz que o dia se declara para a noite e a noite se declara para o dia. É como se o dia passasse um relatório para a noite e a noite passasse um relatório para o dia, para entrar no livro da memória de Deus, tá? E aí vai chegando aquele dia e fala: ah, Deus, ninguém viu, como é que o senhor prova? Abre aí, sol, fala, sol, o que você viu? Ô lua, o que você viu? Ô árvore, ô pedra, fala o que você viu lá. Não foi, eu vi, eu estava lá, eu estava perto. Então, irmãos, é assim que está lá na escatologia, desse jeito que eu estou falando para vocês aqui, irmão. O livro da memória vai ser aberto. E a Bíblia diz que não passa ninguém, irmão. Não passa ninguém. E essas nações que maltrataram Israel, essas nações que vão levantar-se contra Israel pela mão do anticristo, vai tudo passar por ali no trono branco, irmão. Ali há um juízo, a gente não sabe o tempo de juízo, a gente não sabe onde ele vai ser feito e nem sabemos o tempo de duração. Sabemos que ele vai ser feito por Deus e pela igreja. A igreja vai ajudar Deus a julgar naquele dia. E aí, irmão, vai passar todo mundo na frente do trono branco de Deus ali para juízo. Então, irmãos, quando uma nação se atreve a maltratar a outra, Deus faz isso. Isso aconteceu com Israel. Israel foi punida, mas as outras também pagaram o preço por incentivar a idolatria. Existe um texto, nós vamos entrar numa questão daqui uns dias, num livro nosso aí, que nós vamos falar da bebida, do vinho. E aqui em Divinópolis nós tivemos algumas perguntas, né? Alguns irmãos nos indagando sobre o vinho. Porque o médico recomendou, porque não sei o que tem, porque o vinho em Portugal toma, porque na Europa toma, beleza. Aí a gente levei eles lá em Abacuque, quando o Senhor diz assim: ai daquele que embebedar o seu irmão. E aí entra aquela questão de Jesus, né? Jesus transformou a água em vinho. Mas peraí, então Jesus caiu na lei? Ele transformou a água em vinho? Ele deu vinho para o povo? Não é o vinho alcoólico. Aquilo é o vinho puro da uva, é o suco. A gente nem fala, a Bíblia tá, em português a gente fala de vinho, mas na língua judaica fala suco da vide, o suco da uva, tá? É o primeiro, quando fala suco da uva, é o primeiro suco que sai, é o mais puro, tá? É o primeiro contato da uva amassada, é o primeiro caldo que desce, é o suco da vide, é o primeiro suco, tá? É aquele suco maravilhoso, o suco da vide, e é esse que Jesus transformou ali a água, nesse suco da vida, esse primeiro suco que o mestre Sala diz: olha, não é costume da gente servir o melhor vinho por último, é sempre o primeiro vinho. Mas vocês mudaram a festa, vocês serviram o melhor no último momento. Então, irmãos, esse vinho, então a gente não pode, Jesus não fez ninguém embebedar, tá? Porque senão ele caía na palavra de Abacuque. Essas nações que foram condenadas aqui fizeram Israel se embebedar no pecado, na idolatria.
Quanta gente aí, irmãos, está fazendo irmãos nossos sair da igreja, se desviar, se influenciar pelo mundo. O papel da mídia, o papel da televisão, o papel das ideologias que existem hoje é desvirtuar o povo. Sabe, irmão? A intenção de Deus é desvirtuar o povo, fazer com que o povo se embriague das coisas que não prestam. E aí, irmãos, a gente leva na escatologia, a gente vê que haverá um juízo muito forte, irmão, mas muito forte. Na escatologia a gente vai ler esse livro. Eu ministrei esse livro aqui em Divinópolis, gente. A gente sai da aula chorando, sabe? Eu ministrei aqui esse livro de escatologia aqui. Eu falava na frente dos irmãos, eu via as lágrimas descendo no rosto dos irmãos. A gente se emocionava, a gente chorava nesse livro aqui, porque a gente chorou de fato nesse livro aqui, porque tamanho juízo, irmão. Tamanho juízo que Deus vai derramar sobre a terra por causa disso. Então, irmãos, qual que é a mensagem de Jeremias para nós? Vamos pregar o evangelho. Vamos ajudar as pessoas. Judas, na sua carta, ele escreve no versículo 24, no versículo 23, ele diz assim: arrebatai os que vai para o fogo. Então, irmãos, a missão da igreja não é empurrar o povo para o inferno, é tirar de lá. Tá? Romanos 16, a nossa função é tirar da porta do inferno. Então seja essa pessoa como Jeremias, viu, irmão? Viu as irmãs aí, ó, do círculo de oração? Seja como Jeremias, pessoas que tiram as outras da porta do abismo do inferno. Nós estávamos falando do bairro São Vicente aí, ó. Nossa missão é ir lá e tirar da porta do inferno. Eu vi lá que esse bairro é muito grande, tem muita casa popular, mas me parece que é um bairro mais pobre, né? Vamos dizer assim, não é um bairro luxuoso como alguns outros bairros aí, né? É um bairro que está começando agora, um bairro mais antigo um pouquinho, mas tem muita gente ali menos favorecida, não vou dizer pobre, menos favorecida, né? Essa é a verdade. Porque pode ter algum irmão que mora lá e se interprete mal, tá, irmão? Não estou dizendo que você é pobre, pobretão, não. É menos favorecido, é o bairro, tá? Assim como o meu aqui também é menos favorecido, né? Tem muita muita rua de terra aqui ainda, muita coisa, muito lote vago aqui. A minha casa é a única da rua aqui praticamente, né? Tem a minha, mais duas casas aqui, só nós três na rua aqui, então menos favorecido, né? E aí, pessoal, a gente precisa ajudar esse povo a tirar eles da porta do inferno. Então a mensagem do crente, irmão, é essa. A gente não pode, por isso que a gente não pode. A Bíblia diz que a gente tem que ser tardio em irar-se, muita coisa, para a gente resgatar esse povo logo, tá? Porque a gente não pode empurrar ninguém, a gente tem que tirá-los da porta do inferno, irmão. E tem muita gente, infelizmente, que dizem cristão, que ao invés de tirar, estão empurrando as pessoas para o abismo, tá, irmão? Então não seja essa pessoa, tá? Seja uma pessoa cristã, seja uma pessoa fiel, deixa Deus te usar. Você é o Jeremias aí de Bom Despacho, de Moema, de Engenho. Você é o Jeremias de Deus aí, tá? Antes que Deus te formasse no ventre da tua mãe, Ele já tinha te escolhido, te deu por profeta as nações, né? Te deu por profeta essa região aí. Então faça o que Deus colocou na tua mão aí e resgata esse povo aí em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, nós vamos para o intervalo aqui, tá? Essa aula é bem mais curta aqui. Nós vamos falar do 5º capítulo e a gente encerra. Jeremias, 2 páginas só, Lamentações de Jeremias. Nós vamos para um intervalozinho aqui de 1 minuto e meio, 2 minutos aqui. E eu já volto. Volta comigo, gente. Eu vou falar do livro de Lamentações, que é muito bom. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E Deus, nós vamos encerrar essa noite dando glória a Deus aqui, tá bom? Então vamos lá. 1 minuto e meio e a gente retorna para falar de Lamentações de Jeremias. Vamos lá, em nome de Jesus.